Olá, galera. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Aprovest. Meu nome é Wagner, sou professor de matemática e hoje eu venho trazer para vocês um tema muito importante para o Enem, que é a geometria espacial. A gente vai falar um pouquinho sobre a geometria espacial, sobre esse universo da geometria espacial, sobre como a gente pode utilizá-la para resolver as questões e a gente poder garantir os nossos pontos tão importantes nas provas do Enem ou de outros concursos quaisquer. Bom, vamos lá. Vamos começar então. Para que a gente domine a geometria espacial de forma mais simples, nós precisamos trabalhar com três elementos principais, que são o ponto, a reta e o plano. Ponto é um lugar geométrico no espaço, uma reta é uma união de dois ou mais pontos, e um plano é um conjunto de retas que se localizam em determinada região do espaço, formando, delimitando uma superfície. Superfície é essa que será usada para um objetivo muito importante na geometria espacial, que é a projeção de figuras. O ponto mais importante da geometria espacial é você dominar a projeção das figuras, é saber projetar as figuras. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho um slide de como a gente trabalha com projeção e depois nós vamos voltar para o quadro e ver como é que isso funciona na prática. Então, vamos lá. Bom, existem duas projeções principais da geometria espacial, que são as projeções cilíndricas e as projeções cônicas. Vamos primeiro falar das projeções cilíndricas, que podem ser ortogonais ou oblíquas. O que é uma projeção ortogonal? É uma projeção onde o objeto projetado forma 90 graus com o plano de projeção. Você está vendo no slide aí que a gente tem um cilindro. Esse cilindro, ele projetado em planos diferentes, ele vai te fornecer figuras diferentes. Imagine que você esteja olhando de frente para esse cilindro e você vai enxergar lá no plano vertical um retângulo. Porém, se você olhar o cilindro por cima e você projetá-lo no plano horizontal, você vai enxergar um círculo. Então, existem posições relativas onde você vai enxergar um objeto de diferentes perspectivas. Aqui, nessa figura, como eu já disse, nós temos uma projeção ortogonal na horizontal e uma projeção ortogonal na vertical. Cada uma formando a figura com a qual se vê o cilindro, dependendo do ponto de vista do observador. Vamos lá, então. Aqui nós temos um outro objeto, uma peça, pode ser uma peça automotiva, por exemplo. Você tem três tipos de projeções. Você tem uma projeção frontal, uma projeção lateral esquerda e uma projeção superior. E você percebe que em cada situação nós temos uma projeção diferente, uma figura diferente do mesmo sólido que aparece aí. Na vista frontal, a gente tem um tipo de polígono, na vista lateral esquerda, um outro tipo, e na vista superior, uma outra figura. São a partir dessas projeções que nós vamos aprender a fazer todos os tipos de sólidos geométricos que existem na geometria espacial. Então, vamos para o quadro agora um pouquinho. Bom, como eu disse, a gente precisa de pontos, retas e planos para fazer uma projeção, O nosso objetivo hoje é aprender a projetar figuras. Que você vai perceber que quando você dominar a arte de projetar figuras, as questões vão ficar muito mais fáceis de ser resolvidas. Então imagine que você tem aqui um plano qualquer, vou chamar esse plano aqui de plano alfa, e aqui em cima do plano eu tenho um quadriláterozinho que nós vamos chamar de paralelogramo. Eu vou, então, projetar esse paralelogramo no plano. De que forma? Eu vou fazer uma projeção ortogonal, uma projeção cilíndrica
e ortogonal. O que é uma projeção cilíndrica ortogonal? É uma projeção que, a partir dos vértices dessa figura, dos pontinhos que eu tenho ali, eu vou descer linhas de apoio, linhas de suporte. Essas linhas de suporte formarão sempre 90 graus com o meu plano. Dessa forma, o quadrilátero que eu tenho lá em cima vai ser reproduzido aqui embaixo na mesma proporção. Está aí. O que é, então, uma projeção? É nada mais, nada menos do que tirar a figura de onde ela estava para um outro ponto qualquer do espaço. E, dessa forma, a gente ainda acaba aqui criando um sólido geométrico. Esse sólido geométrico ele tem nome. A gente acabou de projetar aqui, a gente acabou de construir um prisma. O que é um prisma? É um sólido geométrico que possui duas bases idênticas e paralelas entre si. Esse aqui é um prisma de base quadrangular. A base dele é um quadrilátero. E perceba que as linhas de projeção formam sempre 90 graus com o plano onde nós estamos projetando esse prisma. Então, por isso que o nome dessa projeção é projeção cilíndrica. Cilíndrica significa que eu estou projetando a figura como um todo, ela está se reproduzindo aqui embaixo. E, ao mesmo tempo, ela é ortogonal, ou seja, ela forma 90 graus com o plano de projeção. Ah, mas tem outro tipo de projeção cilíndrica que não seja ortogonal? Tem, nós temos também a projeção oblíqua. Como que seria a projeção oblíqua? A projeção oblíqua seria o seguinte: eu quero reproduzir um círculo. Esse círculo vai ser reproduzido nesse plano alfa que se encontra aqui embaixo, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer agora uma projeção ortogonal, ou seja, não vai formar 90 graus com o meu plano. Eu vou pegar as minhas linhas de projeção e eu vou dar uma tombadinha nelas. Ou seja, a minha figura aqui embaixo, ela é a mesma de cima, as figuras são iguais, porque é uma projeção cilíndrica, isso tem que ser respeitado. O objeto de projeção tem que ser projetado na sua íntegra, só que, porém, ela é oblíqua, ou seja, ela forma com o plano um ângulo que é diferente de 90 graus. Ou seja, eu tenho uma inclinação dessa figura em relação ao plano. Isso aqui, então, é que são projeções cilíndricas, uma de forma ortogonal e a outra de forma oblíqua, certo? Agora, dependendo do ponto de vista do observador, de onde você está olhando o objeto de observação, você vai ter projeções de formas diferentes. Existe ainda uma outra projeção, além da cilíndrica, que é a projeção cônica. O que é a projeção cônica? Vou mostrar aqui para vocês. Projeção cônica, ela não mantém a integridade do objeto projetado. Como assim? Vamos imaginar que eu queira projetar agora, novamente, um quadrilátero. Está aqui. E eu quero projetar esse quadrilátero num plano alto aqui, qualquer. Agora eu não vou, a partir dos vértices, traçar linhas que a gente chama de reto suporte. O que a gente vai fazer então? Nós vamos buscar aqui em cima um ponto de projeção. Esse ponto de projeção, ele vai passar por cada um dos vértices dessa figura. E à medida que ele passa por cada um dos vértices dessa figura, nós vamos ter a figura projetada aqui embaixo. Só que a figura projetada aqui embaixo, ela vai sofrer uma grande deformação. Ela vai ficar muito maior do que o seu formato original. Tá aí.
Este quadrilátero veio para cá, foi projetado para cá de forma cônica e ele aumentou consideravelmente as suas dimensões. Aqui nós temos um exemplo de sólido geométrico. O nome desse sólido geométrico é pirâmide. A gente acabou de fazer uma projeção e criou uma pirâmide. Essa é uma pirâmide de base quadrangular. Eu também posso, a partir das projeções cônicas, projetar um cilindro num plano qualquer. E aí, quando eu projeto esse cilindro de forma cônica num plano qualquer, eu tenho aqui, estou colocando várias linhas para ficar com mais perfeição, mais exatidão. Olha aí. Eu tenho aqui uma figurinha que nós chamamos de cone, devido à projeção cônica. Então, isso aí é uma projeção cônica. São projeções que levam uma figura plana de um ponto, de um local qualquer no espaço para um plano. Só que não se mantém a integridade dessa figura. A integridade dela é alterada, ou seja, a gente teve um aumento aqui na figura original. E sempre a partir de um ponto P de projeção. E aí você percebe que quanto mais distante esse ponto P estiver do objeto de projeção, menor vai ser essa deformação. Se eu aproximo muito do ponto P, as linhas de projeção abrem cada vez mais, ou seja, eu vou ter uma deformação maior desse objeto. Então, afastando o ponto P, a deformação diminui. Aproximando o ponto P do objeto, a deformação aumenta. Ok, galera? Beleza? Vamos ver nas figurinhas aí, vamos ver o nosso slide, como é que isso funciona direitinho. Vamos lá. Aqui nós temos uma projeção ortogonal de uma casa. Observe na figura que você está vendo uma casinha. E isso aqui, gente, parece que é assunto banal, mas isso ocorre em provas com muita frequência, né? O Enem, assim como outros vestibulares, eles adotam a linha de pensamento de que você precisa ter conhecimentos da prática, do dia a dia, né? Questões que envolvem a sua vida, a nossa rotina como pessoas e como cidadãos integrantes de uma sociedade. Então, o que é mais prático do que uma vista de uma casa? Né? É uma coisa tangível, é o que você vê no dia a dia, é o que está presente na sua vida. Então, você está vendo essa casinha aí na figura, você tem uma vista de cima do telhado, que está sendo projetada nessa figura aí de baixo. Você tem uma vista lateral esquerda, lateral direita, vista de trás, vista de frente e vista de baixo. Se você observar com bastante cuidado, a vista de frente é a número 1, né? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Você consegue associar qual é o número de cada vista ao que se está vendo lá na casa? A vista número 1, eu já disse, é a vista frontal, é de frente. Qual seria a vista número 5? Qual seria a vista número 4, a 2, a 6 e a 3? E aí, você consegue descobrir? Vamos ver? Já fizemos a 1, vamos para a 2. A vista número 2 tem uma janelinha e uma linha acima, um retângulozinho acima que representa o telhado. Então, essa vista número 2, de acordo com a figura, é a nossa vista do lado esquerdo. Confere? A vista número 3 é a vista de cima, é do telhado. Você está vendo dois retângulozinhos, são as aguinhas do telhado, né? As quedinhas, as inclinações do telhado. A vista número 4 provavelmente é do lado direito, tem duas janelas, né, que a gente não está conseguindo ver agora. E a vista número 6 é a vista de trás, com uma portinha que do ângulo onde a gente está vendo aqui agora, a gente não consegue visualizar. Então, esse é um bom exercício para você poder se familiarizar com os tipos de projeções. E isso aparece muito nas provas. Aqui está um exemplo de projeção cilíndrica, como eu já tinha dito. Existem dois tipos de projeções cilíndricas, como a gente já falou, a oblíqua e a ortogonal. Você está vendo o slide aí agora. A ortogonal, 90 graus com o plano. A oblíqua sofre uma ligeira inclinação, vai formar um determinado ângulo com um plano diferente de 90 graus. Certo? Vamos continuar então? E aqui nós temos as projeções cônicas.
ou também chamados de projeções centrais, onde você tem um ponto principal, o objeto que vai ser projetado e o plano de projeção. E lembrando que esse objeto que é projetado, ele sempre vai sofrer uma deformação em relação à figura original. Muito bem. Questãozinha. Vamos trabalhar um pouquinho agora? Vamos lá? Ah, mas eu não sei nada de geometria espacial. E nem precisa saber para resolver essa questão. Nós vamos resolver uma questão agora de geometria espacial sem ter qualquer conhecimento de geometria espacial, a não ser o que a gente comentou aqui agora com vocês. Então vamos lá. A imagem a seguir representa um cubo com aresta de 2 centímetros. Cubo é essa figurinha que você está vendo aí, composta por... Se você contar aí, você vai perceber que nós temos 6 quadrados. Ou seja, eu posso chamar o cubo também de hexaedro. 6 polígonos que se juntam para formar um sólido geométrico. Esse sólido geométrico é chamado de poliedro. Então, nós temos aí um cubinho onde eu tenho ali 6 quadrados, né? O frontal, o de trás, os laterais, o de cima e o de baixo. E dentro deste cubo de aresta, né? A aresta é a medida do lado do cubo, a gente tem um triângulo AFC. Ele diz aí, ó, nele destaca-se o triângulo AFC, que é esse azul que você está vendo na figura. O que ele pergunta? Olha o que ele perguntou para a gente. A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano da base BCDE do cubo é um triângulo de área Y. Qual o valor de Y em centímetros quadrados? Nossa, não entendi nada. Vamos lá, simples. Tem como a gente culpar agora? Vamos ver então se isso aí realmente é complexo ou se é uma coisa que apenas observando da forma correta a gente consegue resolver. Então vamos lá. Está aqui o nosso cubinho, ou também, se você preferir, pode chamar de hexaedro regular. E ele é chamado de regular porque tem todas essas figuras exatamente iguais umas às outras. O cubo é formado por 6 quadrados. Então está aqui o nosso cubinho, né? Fazer aqui meio na pancada, não precisa de muita perfeição. E aí vamos pegar o nosso triângulozinho. Os vértices do cubo são A, G aqui, B, C, D, E, e lá em cima eu tenho o H e o F. Ah, e onde está o nosso triângulo em destaque? O nosso triângulo é o que vai de A até F e vai até C. Pronto. O triângulo é esse aqui, né? É essa figurinha que nós estamos agora pintando de azul aqui. Muito bem. Aí ele diz o seguinte: eu vou projetar ortogonalmente esse triângulo no plano da base do cubo. Ou seja, eu vou descer com essa figura que está pairando aqui dentro na base BCDE. Eu vou fazer uma projeção ortogonal, ou seja, essa figura ela vai ser encaixada aqui nessa base. E aí eu quero saber qual é a área dessa figura que vai ser projetada ali. Então vamos lá. Simples, galera. Ponto A é um ponto do triângulo, ele vai ser projetado aqui para baixo. Se ele vai ser projetado aqui para baixo, ele vai ficar aqui exatamente no vértice D. O ponto F vai ser projetado aqui para baixo, vai ficar no vértice D. E essa linha azul que você está vendo aqui, ela vai ser projetada, ela vai descer até a base. Então ela vai estar exatamente aqui. Ou seja, aquele triângulo azul, quando projetado na base, vai formar esse triângulo vermelhinho que você está vendo aqui agora. Ah, e como é que eu vou achar a área disso? Ora, vamos lá. Ele disse que a aresta dessa figura vale 2. Então isso aqui vale 2. Isso aqui vale 2. Certo? E
O ângulo, professor. Que ângulo é esse que vai aparecer aqui? Ora, o ângulo que vai aparecer aqui, nada mais, nada menos, é o ângulo de 90 graus. Por quê? Porque isso aqui é um cubo. E as arestas de um cubo formam sempre 90 graus entre si. Então, esse triângulozinho que você está vendo de vermelho aqui, nada mais, nada menos, é um triângulo retângulo com a sua altura medindo 2 e a sua base medindo 2. Ele quer que você determine a área dessa figura aí. A área de triângulo, base vezes altura, sobre 2. 2 vezes 2, 4. Sobre 2, 2. Aí. Resposta, letra C. Resolvida a questão. Ah, eu precisava saber a área de um triângulo. Beleza. Nada demais, nada de complexo. Agora, a projeção da figura é que era o ponto importante. E a projeção da figura nada mais é do que projetar pontos em cima de um plano qualquer. E como é uma projeção ortogonal, a figura que se encontra aqui ela vai seguir o mesmo padrão lá embaixo. Ou seja, esse triângulo que está pairando aqui, quando projetado, ele vai formar essa figura que se encontra agora. Certo, galera? Então, eis um exemplo de projeção ortogonal de figuras. Vamos para outra? Vamos lá? Tá aí. Questão do Enem. Olha essa questão do Enem, e foi de 2019 essa questão. Enem 2019. Olha o que a questão estava pedindo. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PIN, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra a figura. As iniciais da instituição, PINE. Só que essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Então, essa figura, essas letrinhas, elas foram projetadas da seguinte forma. Aí a projeção das figurinhas, né? Vou fazer aqui rápido para a gente não perder muito tempo. Aí. Essa é a figurinha que foi projetada, que foi construída, a escultura que foi preparada para a palavra pino. Aí, ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente sua sombra sobre o solo. A sombra projetada no solo é alternativa, você está vendo aí na figura, letra A, B, C, D ou E. Gente, eu sei que na hora da prova fica todo mundo nervoso, apreensivo, e às vezes até uma adição básica fica complicado. Mas a gente tem que ter um pouquinho de atenção na hora que estiver resolvendo a questão. Então vamos lá. Sol a pino, aqui em cima, vai projetar a sombra aqui embaixo dessa figura. Ora, a letra P vai projetar a sombra dela aqui. Ou seja, o que você vai enxergar lá no chão é essa marca aqui, é a sombra da letra P. É um borrão constante. A letra I, logo após ela, logo após a letra P, está aqui um outro borradinho menorzinho aqui. Depois vem a letra N, um borrãozinho maior, do mesmo tamanho da letra P, e por último a letra E. Então você vai ver 4 marcas no solo.
3 marcas da letra P, N, E do mesmo tamanho e uma marca da letra I, de tamanho menor. Aí vamos para as alternativas. Olha a letra A. A letra A está mostrando um borrão constante. Não pode ser nunca a sombra dessa palavra. A letra B, se você perceber bem a letra B, não sei se o foco está legal, se está conseguindo ver direitinho, a letra B tem uma falha no meio dela. E aqui você está percebendo que não existem falhas de tamanho maior entre as letras, porque ele disse que os espaçamentos entre as letras são uniformes, ou seja, a distância entre um borrão e outra tem que ser praticamente a mesma. Na letra C, a mesma coisa, tem uma falha logo no início. Tem um borradinho, uma falha e depois a continuação da sombra. Isso não pode acontecer. Na letra D, tem um borradinho no início, uma falha, depois não pode acontecer. E observa a letra E. A sombra da letra P, um espaçamento pequeno. A sombra da letra I menor, outro espaçamento. Sombra da N, outro espaçamento. Sombra da letra E. Resposta alternativa da letra E. Essa foi a questão do Enem 2019. Agora me diga que conhecimento profundo de geometria espacial você precisava ter para resolver essa questão. Nenhum. Você só precisava saber como se comporta a projeção da sombra de um objeto. Então, gente, situação do dia a dia. A gente está andando na rua, nossa sombra está sendo projetada. A gente está caminhando, a sombra está ali. Você olha para um prédio, a sombra dele está no chão, está no solo. Então, são situações do dia a dia, situações em que a gente vive, que a gente sofre, que ocorre conosco durante a nossa semana, nosso mês, o nosso ano. Então, vamos nos atentar ao que está à nossa volta, a natureza em nossa volta, as pessoas, a sociedade à nossa volta. É isso aí que compõe a questão de uma prova de Enem ou de outro concurso qualquer. Beleza? Tudo bem? Continuando. Essas figuras, esses sólidos geométricos que a gente está falando aqui desde o início da nossa live, eles são chamados de poliedros. O nome dos sólidos geométricos são poliedros. Ah, mas o que é um poliedro? Vou no slide agora, hein? O que é um poliedro? Acompanha comigo aí. Poliedro é um sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces. Ou seja, e essas faces têm que ser, no mínimo, iguais ou maiores que 4. E em cada uma das faces eu tenho um polígono. Isso, está aí. Pessoal, esses poliedros, como é que eles são? Aqui você está tendo o exemplo de um poliedro. Esse poliedro aí se chama prisma triangular, porque a base dele é um triângulo. E aí cada uma das figuras que compõem o poliedro são chamadas de faces. As linhas que compõem esse poliedro são chamadas de arestas. E o ponto de encontro de de 2 em 2 linhas dessa figura é chamado de vértice. Vou dar aqui alguns exemplos de poliedros para vocês. Um a gente já até viu no exercício passado aí, é o poliedro que a gente pode chamar de hexaedro regular, ou se você preferir, você pode chamar de cubo. Está aqui. Esse é o nosso cubo. Ou, como eu disse, hexaedro regular. Ah, por que regular? Porque todas as faces são iguais. Então, nessa figura eu tenho os pontinhos de encontro das retas. Esses pontinhos, eles têm nome. Eles são chamados de vértices. Nós temos as próprias retinhas em si, que são chamadas de arestas. E nós temos as figuras que compõem o poliedro. Está aqui, ó, uma figurinha que compõe o poliedro, esse quadradinho que está aqui na base. Então, o nome desses polígonos, dessas figurinhas que compõem o poliedro, eles são chamados de faces. Tá aí.
Todo poliedro tem isso. Beleza? Então aqui eu fiz um cubo. Vamos para outra agora. Vamos fazer aqui, por exemplo, uma figura que é chamada de prisma hexagonal. Olha lá, ó. Ah, que tipo de projeção você está usando? Fala aí, que tipo de projeção eu estou usando? Eu pergunto para vocês. Nós estamos usando uma projeção cilíndrica ortogonal. Isso, 90 graus com a base. E a base formada aqui, ela tem que manter a integridade da figura original. Ou seja, o hexágono que eu vou formar aqui, ele tem que ser igualzinho ao de lá de cima. Tá aí. O nome desse cara é prisma hexagonal. Beleza? Outro. Vamos fazer um aqui agora. Esse a gente já até brincou com ele aqui um pouquinho. O nome desse camarada aqui é pirâmide, né? Lembra lá das pirâmides do Egito, que são pirâmides de base quadrangular, iguais a essas aqui. Então aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular, ou de base quadrangular. Tá aí. Todos esses poliedros, eles têm elementos em comum. Né? Eles têm as suas faces, têm as suas arestas, eles têm os seus vértices. E mais, agora tem uma coisa interessante aqui para nós, que é a seguinte. Vamos fazer aqui agora um exercício mental, nós todos juntos. Na primeira figura aqui no nosso cubo, pode contar aí, olha na tela aí e conta. Quantos vértices, quantas faces e quantas arestas tem esse cubo? Eu quero que depois você me diga quantos vértices, faces e arestas tem esse prisma hexagonal e quantos vértices, faces e arestas tem essa pirâmide quadrangular. Vamos lá? Vamos fazer juntos aí? Vamos lá. Vértices, os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem aqui 8 vértices. Faces, eu já falei para vocês, ó, hexaedro, então são 6. Tá aí. E se você for contar as arestas, você vai descobrir que elas são em quantidade de 12. Vamos contar, ó. 4 aqui em cima, 4 embaixo, 8, mais 4 nessa lateral, mais 4 aqui. Beleza? Tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aí. Certo? Vamos para a segunda figura. Prisma hexagonal. Você vai perceber que tem uma relaçãozinha matemática muito legal aqui. Prisma hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices mais 6. 12 vértices. Faces. Uma face superior, uma inferior. 2. Mais 6 em volta, 8. E se você contar as arestas, você vai achar a quantidade de 18. Pode contar cada linha aí, ó. São 6 em cima, 6 embaixo, mais 6 em volta. 6 vezes 3, 18. E vamos para a última figura. Vértices dessa figura. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Nós temos aí também 5 faces. E nós vamos ter 8 arestas. 4 linhas na lateral, mais 4 linhas embaixo. Agora, você falou que tem uma relação aí. Tem. Que relação que nós temos aqui? Se você somar o número de vértices e faces da primeira figura, você vai chegar ao total de 14. 14 são 2 unidades a mais que o número de arestas. Se você somar aqui os vértices e faces dessa figura, você vai chegar a 20. 20 são 2 unidades a mais que 18. E se você chegar a somar esses dois, você vai achar 10. 10 é 2 unidades a mais que 8. Conclusão. Nós temos uma relação aqui chamada relação de Euler, que diz o seguinte.
que o número de vértices mais o número de faces de um poliedro é igual ao seu número de arestas mais 2. V mais F é igual a A mais 2. Certo? Beleza? Serve para qual tipo de poliedro? Para todos os poliedros. Para qualquer tipo de poliedro. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Beleza? Vamos ver um pouquinho aqui? Vou travar aqui. Ah, passou. Tá aí. Relação de Euler. Os elementos, tais como número de vértices, número de faces e número de arestas de um poliedro convexo, satisfazem a seguinte relação. V mais F é igual a mais 2. Está aqui o que a gente acabou de ver. E ainda tem uma extensão disso aí, né? A soma dos ângulos internos de todas as faces desse poliedro é V menos 2 vezes 360, onde V é o número de vértices desse poliedro. Só que eu coloquei essa relação aí, né, ela existe, mas vamos falar em uma outra parte, né, uma outra live. Hoje o nosso objetivo era falar de poliedros, falar de sólidos geométricos, né, mostrar como que se projeta um sólido, como que se desenha um sólido, como que você vê um sólido. E isso aqui é um princípio fundamental da geometria para que você possa ser bem sucedido nas questões e possa alcançar seu objetivo, que é ingressar em qualquer concurso que você faça aí. Certo? Agradecendo a Proveste pela iniciativa, a Novo Milênio, todo o pessoal aí, todo o suporte, a galera que ajudou. Boa noite para todos. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Espero que a gente tenha podido ajudar vocês aí em alguma coisa. E esperamos que tenhamos algumas próximas lives aí para a gente poder continuar com esses conteúdos. Certo, galera? Um abraço para todos, fiquem com Deus, cuidem de suas famílias e nos vemos no próximo encontro. Valeu!